Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, a Conab fez uma previsão de uma safra de grãos 2022-2023 de 312 milhões e 200 mil toneladas. Isso representa 15,3% a mais em relação à última safra, ou 40,8 milhões de toneladas. Para falar sobre as expectativas dos campos brasileiros na próxima safra e também o que espera para o futuro governo e até mesmo o que foi feito nos últimos 4 anos, eu recebo no AgroMais Entrevista de hoje o Dr. Sérgio Dizem, ele que é diretor de informações agropecuárias e políticas agrícolas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Dr. Sérgio, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado pela gentileza. O prazer é todo meu, é uma grande experiência estar aqui com vocês e a gente está falando de uma safra de mais de 320 milhões de toneladas, é sempre prazeroso, né? Esse aumento, né? Esse ciclo virtuoso da agricultura brasileira não é por acaso, né? Ele tem razões muito sólidas de crescimento. Bom, quando a gente fala numa safra, numa super safra como essa, quer dizer, uma safra que vai certamente trazer benefícios, renda para o nosso produtor rural, o enriquecimento do nosso campo e das cidades brasileiras também, porque a gente sabe que há toda a transversalidade aí em relação às questões da agropecuária e da economia, o impacto que ela tenha. Quer dizer, a gente está falando de praticamente aí 25% do produto interno bruto que é gerado por esse setor primário, né? E aí entra toda aquela questão sobre a logística. A gente sabe que a Conab, ela tem papel fundamental e importante nesse processo. Então eu lhe pergunto, estamos preparados para o escoamento da safra, para o armazenamento da safra, para que a gente não tenha nenhum problema, caso naturalmente ela se confirme, né? As condições climáticas sejam favoráveis, a gente consiga de fato atingir esse número. O país está preparado, doutor Sérgio, para colocar o nosso produto, principalmente de exportação, fora sem maiores percalços e com o custo Brasil cada vez se reduzindo mais? Olha, em primeiro lugar, a primeira função da Conab é justamente antecipar a quantidade que vai ser produzida e onde vai ser produzido, onde vai ser gerado esse produto. Uma vez feito isso, a Conab tem um acompanhamento tanto daquilo que é estocado quanto daquilo que é transacionado, que é transportado, né? Ele tem uma superintendência que cuida da parte de logística e tem uma superintendência que cuida da parte de armazenamento. Não que o armazenamento necessariamente se faça dentro da Conab, mas também acompanha a evolução dessa armazenagem. Bom, isso tudo a gente vê que o país evoluiu muito, né? Dados que são interessantes. A gente exporta praticamente 1/3 das nossas produções de grãos pelo norte, pelo Arco Norte, que é um arco, um plano de escoamento relativamente novo no Brasil. Deve ter no máximo 10 anos que ele se iniciou e massivamente, ele vem crescendo. Por que é importante você não só abrir novos canais que barateiam os custos, mas também você ter fluidez? Hoje em dia, como a gente tem um sistema de produção distribuído ao longo do ano e interregionalmente, ou seja, metade da safra é produzida no hemisfério norte e praticamente metade é produzida no hemisfério sul. Então, o que é importante? Que haja espaço para transação e que essas safras, essa produção tenha fluidez. É exatamente o que a gente está vendo hoje, por exemplo, no caso da Ucrânia. A Ucrânia, que é um grande produtor, produz muito próximo dos portos, mas tem um problema de guerra que não consegue escoar a produção. Então, você vê que nem sempre só a distância, mas também tem a questão geopolítica que influencia muito. E no caso da Conab, a gente tem que antecipar os fatos. A gente tem que, por exemplo, no final de agosto, começo de setembro do ano passado, deste ano, nós já fizemos uma primeira estimativa, uma perspectiva de safra, ou seja, nela, usando uma modelagem razoavelmente sofisticada, nós conseguimos prever a quantidade de grãos a ser produzida no Brasil e a quantidade de carne a ser produzida, que dá a demanda agregada
e aquilo que seria o excedente exportável. Você ter essas informações antes da planta ir para o solo é uma grande evolução, porque aí você dá espaço de tempo para os agentes de mercado se programarem, aqueles que necessitam da produção, que vão fazer seus estoques, seu planejamento de uso. A gente viu que há pouco mais de um mês tínhamos ainda um problema do estocamento muito alto, muito forte hoje de fertilizantes e a preocupação em relação ao escoamento da safra que chegaria. Ainda há essa preocupação? Como é que os senhores estão trabalhando esse tema? Olha, existe isso daí. Essa preocupação não é uma preocupação diretamente da Conab, é uma preocupação do Estado brasileiro, dos agentes de mercado. Na realidade, com a ocorrência da guerra e o temor de que se faltasse fertilizantes, nós vivemos uma condição muito diferente de outros tempos. Então, nós tivemos uma estocagem, comprou-se mais fertilizantes do que o normal, e, consequentemente, a chegada desse fertilizante gerou estoques anormais. Isso daí é que fez esse desequilíbrio. Mas é uma situação instantânea. A gente vê que a gente está reexportando certas quantidades de fertilizantes e assim a gente consegue abrir espaço para que uma coisa não atrapalhe a outra. Isso foi feito. Houve uma mudança da política agrícola do governo, né? Naturalmente, isso faz com que a própria Conab reajuste a maneira como ela, ou remodule a forma como ela dá esse encaminhamento. E uma das críticas que se fez à Conab foi exatamente lá ainda em 19, o fechamento de muitos dos armazéns. Isso teve a ver com uma mudança perspectiva em relação à política de estocagem. Olhando para trás, doutor Sérgio, o que poderia ter sido feito? Aliás, a pergunta é outra. Foi correto, quer dizer, a política que se adotou, ela surtiu os efeitos que os senhores imaginaram, ou haveria de se ter feito uma mudança de rumo nessa questão ali no passado? Olha, é preciso a gente separar as coisas de uma maneira muito, muito clara. Você teve, no meio do caminho, você teve uma pandemia que alterou completamente os preços relativos, os índices de consumo totalmente alterados. Então, quer dizer, a realidade das sociedades, não só do Brasil, mas mundialmente, se alterou de uma maneira que nós nunca tínhamos visto. É preciso entender que, na realidade, a Conab, quando ela foi constituída, em 1990, ela tinha um certo número de armazéns oriundos ou da CFP, ou da Cibrazen, ou mesmo da Cobal. Esses armazéns praticamente não receberam grandes investimentos desde aquela época. Então, muitos deles estavam situados em regiões onde não era mais necessário, ou, por exemplo, estavam dentro de uma região necessária, mas, por exemplo, localizado no centro de uma cidade. A cidade cresceu no entorno, não tem sentido movimentar carga naquela localização. Então, houve uma desimobilização pautada pela não utilização e pela inviabilidade de operações. Isso que foi feito nos 67 armazéns que foram colocados à venda. Agora, isso daí não significa que o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, fez estoque para regular preços. Isso não tem sentido nenhum a gente falar disso, né? E é ironia do destino que a lei de estocagem ela é baseada na lei de preços mínimos, que dita quando o governo pode intervir comprando produtos para estocar e, dessa forma, evitando grandes perdas pelos produtores, dado que no momento que o governo intervém, é o momento em que ele tem vamos dizer, um custo variável de produção inferior ao preço de mercado. Então, só nesse momento que ele pode intervir. Ele não pode intervir quando quer. Ele precisa ter condições muito claras de intervenção. E isso daí é a lei que foi remodelada em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, que regulamentou quando se intervém no mercado. Então, os estoques não são estoques reguladores para a oferta, são estoques reguladores para a demanda, são estoques reguladores para a oferta.
para o excesso de oferta, não para a falta de demanda. Então é errado a gente ter a suposição que a situação seria outra se tivesse mais ou menos armazéns. Isso não faz sentido nenhum, porque nós não são armazéns que estavam em uso e também não tem como fazer estoque se você não tem preços abaixo do custo de produção. Então, é uma situação que a própria estrutura, a própria legislação não permite que a gente faça isso de uma maneira atabalhoada ou necessária. Agora, o que a Conab tem que fazer num espírito de modernização? Ela tem que antecipar os eventos. Então, nós temos a obrigação de saber quando, como e onde vamos produzir. Quando, como e onde vamos ter eventuais frustrações de safra. Então, por isso que é importantíssimo, por exemplo, no início do ano da safra 21-22, nós tivemos um problema sério de estiagem no sul do Brasil. Essa estiagem, ela afetou principalmente o milho primeira safra e a soja naquelas regiões do sul do país. Nós tivemos uma perda aí de 12, 13 milhões de toneladas de soja, que nós esperávamos produzir e não produzimos, e nós perdemos aí em torno de 4 milhões e meio de toneladas de milho que deveríamos produzir e não produzimos. Isso daí a gente precificou, quantificou dentro das estruturas, projetando se isso iria ter impactos sobre a oferta ou não de produtos. E o que a gente viu? Por exemplo, o milho. Embora nós esperássemos produzir 29 e produzimos 25 milhões de toneladas, essas 25 milhões de toneladas são mais do que suficientes para abastecer o mercado. Então, isso estava resolvido, mas a Conab teve que acalmar o mercado mostrando números com assertividade que possibilitam os tomadores de decisão se posicionarem. O mesmo se deu com soja. A mesma postura nós tivemos que ter. Calma, nós vamos produzir pouco no sul? Vamos, mas vamos ter uma superprodução no centro-oeste brasileiro. Foi o que aconteceu. De certa forma, nós não cobrimos totalmente, mas mitigamos o problema à medida que nós fomos informando ao mercado com precisão. A Conab chegou, foi a primeira organização que deu para o mercado um posicionamento mais assertivo de quanto o Brasil iria realmente ofertar de soja. Nós saímos de uma expectativa de 136 milhões e nós chegamos a uma entrega de 125 milhões. Ou seja, teve a frustração de safra? Teve. Onde foi? Foi no sul. Que intensidade foi? Menor do que muitos agentes falavam. E quando a gente fala um número mais assertivo, a gente evita a especulação. Evitou a especulação, você evita que os preços subam mais do que o necessário para regular o mercado. Então, essa é a função da Conab. A gente anteviu o problema, projetou os dados e mostrou ao mercado com assertividade. Aí entra a questão do planejamento, quer dizer, a gente sabe que o zoneamento ele traz elementos importantes e uma certa previsibilidade também, né? Porque sabe-se exatamente como as janelas poderiam atuar aí na questão hídrica em relação ao plantio, em relação ao desenvolvimento da planta e etc. Tecnologia a gente tem para isso. Por que nós não conseguimos ainda de uma maneira mais ampla juntar toda essa informação, planilhá-la e de fato contribuir para que a tomada de decisão do produtor ela seja baseada em dados científicos que a gente sabe que tem aqui, tem no Nordeste, tem no Sul, mas muitas vezes é difícil de juntar isso tudo, né, doutor Sérgio? Na realidade, nós tivemos um trabalho, vamos dizer, boa parte do que nós fizemos foi em parceria com o IMET, em parceria com a Embrapa, em parceria com universidades, né? Nós assinamos muitos acordos, né? Porque a gente tem modelagem para saber qual é a produtividade estimada. Nós temos, dentro do acompanhamento de safra, toda semana, às 18 horas, esse horário está entrando, você tem o movimento de plantio, ou de colheita, ou de maturação, qual o estágio que as plantas estão em cada região do país. Quando a gente cruza essa informação com os dados do IMET, que nos dá a disponibilidade hídrica no solo,
nós vamos ter um casamento perfeito. Exemplo, no final da safra de milho do ano passado, quando a gente estava terminando, desse ano aqui, em junho, julho, quando estava terminando a safra, a segunda safra de milho, o mercado começou a ficar em polvorosa, falando que estava secando o Mato Grosso, que ia quebrar, tarará, 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 aquelas histórias que a gente sabe que o mercado vive de boatos, e esses são boatos. O que aconteceu? Nós fazemos uma parceria com o IMET, que ele nos dá a previsão de disponibilidade hídrica no solo. Então, a gente cruza essa informação de disponibilidade hídrica com as nossas informações da evolução da planta. Quando que ela foi para o solo, quando que ela foi semeada, quando que ela emergiu, quando que ela está no fator de crescimento, quando ela entrou na fase de florescimento, quando que ela entrou na fase de enchimento de grãos e de maturação. Então, essa seca, por exemplo, é um exemplo bem clássico. Ela pegou a grande maioria das plantas no centro-oeste brasileiro, no Mato Grosso mais especificamente, já numa fase de maturação. Ou seja, tudo que precisava de água já tinha. Ela estava exatamente na época que precisava da seca, por você ter a secagem dos grãos. Então, foi excelente para a produção essa seca, e não danosa, como os agentes falavam. Por isso que nós demos um recorde da produção de milho. Passamos de 125 milhões de toneladas. Então, quer dizer, foi uma produção extraordinária, né? Passamos de 115 milhões de toneladas. 125 que a gente está prevendo para o próximo ano. E a gente sabe que o clima não foi muito favorável à produção do café. A gente teve a geada em momento inadequado aqui, teve a seca também que atingiu muitas regiões produtoras, a chuva teve um impacto bastante negativo. O que a gente pode falar hoje desse produto que é tão significativo aí para as lavouras brasileiras? A gente tem, inclusive, a gente aprimorou muito soja e milho, que é relativamente mais simples de você melhorar as assertividades em termos de previsão. No café, a gente tem investido tempo e muita, vamos dizer, e parcerias para que a gente melhore o sistema de amostragem e o sistema principalmente da estimativa da produtividade. A gente sabe que teve seca, tem geada, tem uma série de fatores que alteram. O ano passado, por exemplo, que a gente teve a seca, a geada, né? A geada ela pegou, vamos dizer, não ano passado, na safra em 2020, né? 2021, que a gente teve aquela geada lá em junho, julho. Inicialmente, o mundo ia acabar com o café. Acabou o café, queimou tudo. Aí o que se foi feito? A Conab, em parceria com a Fundação Pro Café, a Fundação Pro Café foi ao campo. Eles têm mais agrônomos naquela região e são especialistas. E fizeram, com base nas metodologias, nos parâmetros estabelecidos pela nossa equipe técnica da Conab, fizeram todo o trabalho de campo. E esse trabalho de campo, né, gerou dados que vieram para os estatísticos, eles fizeram os cálculos, fizemos todos os cálculos e apresentamos para o setor. O que aconteceu? De uma perda que era estimada em 30%, ela foi de 6,8%, por conta da geada. Tá? Depois teve um problema de seca também. Mas o que eu estou mostrando com isso? A gente tem que ter parcerias e ter muita qualidade técnica para que a gente aplique tecnologia não só na geração dos dados, mas também na estrutura de estatística que estuda os dados. Foi isso que a gente fez. Quer dizer, não adianta ter os números, tem que saber o que fazer com eles, né? Exatamente. Exatamente. Essa combinação, né, para você ter uma boa assertividade na safra, é muito importante você ter uma equipe multidisciplinar. Você ter estatísticos, você ter engenheiros agrônomos, você ter engenheiros agrícolas, você ter especialistas em climatologia, em desenvolvimento de planta, em tipo de solo, em economia, porque é uma combinação de tantos fatores que levam a um número coerente e assertivo que é difícil de você fazer isso com um tipo de profissional. Tem que ser multidisciplinar e todos eles trabalhando dentro de uma mesma filosofia,
E aí vem a dificuldade de você trabalhar dados de um país continental quanto o Brasil. Então você tem que ter metodologias, você tem que ter procedimentos documentados e seguidos pela totalidade. Então hoje a Conab, os técnicos de campo são ligados diretamente à diretoria em Brasília. Para quê? Para que esse trabalho seja coordenado nacionalmente, não tenha rupturas locais que podem acontecer, porque a gente é um país único, mas são diferentes países dentro do mesmo país. Só que em termos estatísticos eu preciso acompanhar um mesmo procedimento e uma mesma metodologia para todo o território nacional. O que o senhor mesmo falou, quer dizer, a gente tem aqui um único país, mas uma diversidade gigantesca, né? E pelo menos 6 biomas aqui que ensejam, que exigem que você tenha uma mesma técnica, uma mesma aplicação, quer dizer, a metodologia que vai ser utilizada ali. No entanto, as variáveis são absolutamente distintas e devem ser consideradas na hora de fazer esse levantamento. E nós tivemos uma necessidade, né, que foi uma necessidade muito grande, de fazer um trabalho, né, de... O que aconteceu? Nós temos um país assim continental, e quando a gente olha para números de consumo de alimentos, a gente tem que olhar, por exemplo, a gente veja você entender como é complexa a gestão de todo esse sistema. Feijão. Feijão é um produto que ele representa menos de 1% da produção total de grãos. Vamos supor, o Brasil produz 320 milhões, 3 milhões, não chega a 3 milhões a quantidade de feijão que o país produz e que necessita. E aí você tem um produto que, se faltar, eu não tenho país supridor no mundo para eu comprar. Não é fácil achar quem oferte o mesmo tipo de feijão que nós usamos aqui. Se sobrar, também não tem para quem vender. Então tem que ser uma produção muito ajustada, né? E dentro do país, metade do país come feijão preto, metade come feijão de cores. Então quer dizer, você tem tantas variáveis a serem analisadas para um produto relativamente pequeno, que causa uma comoção nacional, né? Se falta, mas que do ponto de vista inflacionário é pouco impactante, do ponto de vista... né? E tem uma outra controvérsia, que é o seguinte: para a previsão dessa safra, a gente previu até uma produção um pouco menor. Só que, nossa, a produção, uma área um pouco menor, isso significa muito pouco. Por quê? Porque se faltar feijão, em 65 dias, você pode produzir. Quer dizer, um ciclo curtíssimo de produção. E tem outra coisa: se as pessoas têm um pouquinho mais de renda, elas aumentam o consumo de proteínas animais em detrimento da proteína vegetal. Consequência disso, o que acontece? Nós temos uma demanda maior por frango, por ovos, do que por feijão, e reduzimos o consumo de feijão. Então, veja a necessidade de você compreender os movimentos que existem. Nesse sentido, né, nós procuramos criar 5 grandes grupos de produtos, que a gente chama de famílias, que a gente trabalha, que tem características relativamente comuns. Então, a família número 1 é arroz, feijão e mandioca. São produtos nacionais para o mercado nacional, que tem muito impacto social, mas pouco impacto econômico. Mas temos que acompanhar com muita firmeza. Depois desse, vem os grandes produtos que impactam na economia brasileira, na economia global. É soja, é milho, é algodão e trigo. Esses produtos, eles têm um fluxo constante entre os países. Isso daí, se eu não produzir aqui, eu posso importar. Se eu produzir excesso, eu posso importar. Então, os preços desses produtos são fixados internacionalmente. Agora, por exemplo, se falta milho e se o preço do milho sobe, eu tenho um impacto inflacionário gigante. Por quê? Porque vai faltar para quê? Para carnes, para leite e para ovos. Principalmente leite e ovos, eles estão presentes num grande número de produtos. Está no sorvete, nos chocolates, na panificação, nos macarrões, sorvete, toda sorte de produtos
que chega à mesa do consumidor, tem muitos deles que levam esses produtos. Consequentemente, eu vou ter inflação em efeito, um efeito ondas de inflação nesses produtos, se eu não tiver oferta e se eu tiver preço maior. Então, é muito importante eu gerenciar. O caso da soja. Eu dependo de uma relação de soja no biocombustível, como usado no diesel, porque essa relação ela impacta diretamente na oferta de farelo para a produção de leite e carnes e ovos. Então, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser majorado. Depois, a terceira família é a soja, é o café, a laranja, o cacau, a cana, que são perenes. São plantas que elas ultrapassam um ano, elas estão no solo. Então, eu tenho que fazer um levantamento, acompanhamento, saber as características, por exemplo, a bianualidade do café, o ciclo da cana. Eu tenho que acompanhar isso e acompanhar a safra disso. Depois tem os hortifrutis, que a gente acompanha através das centrais de abastecimento. Lá eu tenho dados de origem, de quantidade e de oferta que eu estou produzindo em todas as regiões do país, né? Depois, a última é o grupo de proteínas, porque proteínas, ele é o consumidor de soja e milho, ele é impactante na inflação. Então, acompanhar a evolução da produção, da produtividade, projetar para os próximos anos é fundamental, porque daí vem inflação, daí vem insegurança alimentar, porque as proteínas foram aquelas que mais tiveram choques de oferta, de demanda, durante os anos de pandemia. Todo mundo tinha mais dinheiro no bolso, porque eram nas ajudas oficiais, e não tinham lazer, não tinham o que gastar, elas consumiram mais quantidade de proteína. Então teve um choque de demanda que fez um efeito muito grande aí para todo mundo. E assim por diante. Então são esses os grupos que nós temos que estudar em conjunto dentro da Conab, que é uma inteligência estratégica que nos permite falar em segurança alimentar. Não dá para falar isso. Como que eu vou estocar todos os produtos? Não tem. Eu preciso antecipar e projetar aquilo que a gente vai produzir, aquilo que a gente vai consumir, porque também eu não posso parar de exportar, porque das exportações desses produtos eu gero divisas que são essenciais para o país. Então é um conjunto muito bem azeitado que a gente precisa ter para o país. Doutor Sérgio, eu sei que o senhor se despede do cargo nessa semana que a gente está gravando aqui esse programa. Eu queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido lá na Conab. Eu agradeço muito a gentileza do senhor conversar conosco aí na sua despedida do cargo de diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Companhia Nacional de Abastecimento. Foi um prazer enorme ter falado com o senhor. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e desejo ao senhor sucesso daqui para frente também, viu? Muito obrigado, né? Eu acho o seguinte, o que eu mais torço é para que todo esse trabalho seja de valorização das pessoas, da tecnologia, tenha continuidade, independente do governo A ou do B, isso é um material da sociedade brasileira, que toda a sociedade precisa ter. Então, eu acho que esse assim, se nós conseguirmos, ao longo do tempo, valorizar as pessoas, melhorar a qualidade, adquirir confiança dos agentes nos números que nós estamos gerando, nas informações, nas antecipações, eu me sinto muito, muito mesmo feliz de ter contribuído com a sociedade, com o meu país, independente do governo que seja. A gente está fazendo o melhor possível para o país. E meu sonho é que isso continue, se amplie e tenha corpo, porque são atividades de Estado, de país. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Foi um prazer enorme ter falado com o senhor. Até mais. E para você que esteve... Nós que agradecemos. E para você que esteve conosco, muito obrigado pela gentileza, pela atenção e pela companhia. E a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.